Fala tropa, tudo bem com vocês? Bernardo Leão aqui. Todo homem e toda mulher, pelo menos uma vez ao longo de sua vida, já fez essas 5 perguntas que, ao meu ver, são as 5 perguntas mais importantes da humanidade. Se você está assistindo este vídeo, eu gostaria de te convidar a assisti-lo até o final, pois não só eu falarei sobre as 5 perguntas mais importantes da humanidade, como eu trarei a minha visão acerca das respostas para cada uma dessas perguntas. Portanto, vamos lá conhecer essas 5 perguntas que mudaram, que têm ainda estado na mente da humanidade desde tempos imemoriais. Pergunta número 1. De onde viremos? Qual é a origem da humanidade? Eu queria abrir um parêntese aqui, antes de nós prosseguirmos com essa avaliação e explicação das 5 perguntas. Tanto no que diz respeito à pergunta 1 quanto à pergunta 2, 3, 4 e 5, eu vou puxar alguns termos filosóficos, da filosofia para poder explicar melhor cada uma delas. E o primeiro termo que eu gostaria de utilizar na análise desse vídeo é o termo cosmogonia. Quando nós buscamos estudar a origem, seja do universo, seja da raça humana, seja da criação como um todo, existe um termo na filosofia chamado cosmogonia, que nada mais é do que a junção de 2 palavras no grego. Cosmos, que significa universo, e gonia, que significa gênese, ou início, ou criação. Então, a cosmogonia nada mais é do que o estudo da origem, o estudo da criação do universo. Diferentes tradições religiosas, como o cristianismo, como o hinduísmo, como o islamismo, como a religião suméria, primeira religião documentada da história humana, elas trazem, vamos dizer assim, histórias cosmogônicas, histórias que falam sobre a origem da criação, a origem da raça humana, da humanidade como um todo. E todos nós, pelo menos uma vez na nossa vida, já fizemos essa pergunta a nós mesmos. De onde é que eu vim? Será que eu vim do macaco? Será que eu vim do pó da terra? Será que eu vim da cegonha? Essa é a primeira pergunta que todo ser humano, pelo menos uma vez ao longo da sua vida, já se fez. Pergunta número 2. Essa pergunta eu acredito que sem dúvida é a principal que tem norteado a vida de todos os seres humanos. Pelo menos você fez essa pergunta algumas vezes na sua vida. Quem eu sou? Ou quem nós somos? Então, ela diz respeito à nossa identidade. Quem eu sou? Será que eu sou um ser criado à imagem e semelhança de Deus? Ou será que eu sou apenas um fruto do acaso? Apenas fruto de interações químicas e biológicas que se desenvolveram ao longo de milhares de anos para resultar no que é hoje a raça humana? Essa é uma pergunta muito importante. Será que eu tenho valor? Porque a forma como você se vê vai determinar a forma como você vai agir, e a forma como você vai agir não apenas para com você mesmo, mas para com os outros. Então, a segunda pergunta mais importante é: quem eu sou? E existe um termo na filosofia chamado ontologia. A ontologia nada mais é do que o estudo do ser, da essência, dos atributos e características particulares de um indivíduo, que definem-o como tal, que o definem como um indivíduo, como um ser. E terceira pergunta: por que nós estamos aqui? Essa pergunta também é muito comum, principalmente para aquelas pessoas que, talvez por alguma tragédia ao longo da sua vida, por algum momento de crise que elas estão passando, elas se perguntam: por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo hoje? Isso diz respeito ao propósito, à finalidade da existência. Qual é a razão de haver existência, de haver universo, de haver raça humana, ao invés de não haver raça humana? Essa é uma pergunta muito interessante, e a gente pode trazer um termo muito interessante da filosofia chamado teleologia. Não é teologia, é teleologia. Teleo, no grego, significa propósito, finalidade. Então, a teleologia nada mais é do que o estudo dos propósitos da finalidade. Então, todos nós buscamos entender qual é o nosso propósito nessa vida, qual é o nosso propósito aqui na Terra. Porque é exatamente essa consciência de que um propósito, existindo ele ou não, vai nos direcionar para o caminho que nós desejamos, um caminho que nós consideramos adequado para a nossa vida. Se a vida tem propósito, então quer dizer que eu preciso descobrir esse propósito. E se ela não tiver propósito, então pouco importa como eu vou viver a minha vida. O que vale mesmo é o famoso adágio em latim, carpe diem, ou seja, aproveite seu dia. Pergunta número 4. Como devemos viver a nossa vida? Diz respeito à moralidade.
E existe um ramo, um campo de estudo muito conhecido da filosofia chamado ética, que busca nada mais, nada menos do que estudar as condutas morais dos indivíduos, a conduta moral da sociedade como um todo. Como é que os nossos valores influenciam diretamente a nossa conduta para com os nossos semelhantes. Então, como nós devemos viver a nossa vida? Será que roubar e matar é algo errado ou não? Isso importa porque como nós vamos viver a nossa vida, como é a nossa moral, impacta diretamente nas nossas relações sociais e isso vai influenciar diretamente no próprio desenvolvimento da humanidade como um todo, no progresso ou não. E para a gente finalizar, a quinta pergunta é: para onde nós vamos? Qual é o nosso destino? E agora eu vou puxar um termo do ramo teológico da teologia que significa escatologia. Esse termo escatologia nada mais é do que a junção de dois termos gregos, assim como cosmogonia. Escaton significa fim, ou fim dos tempos, ou final. E logia, obviamente, estudo. Então, escatologia nada mais é do que o estudo do fim dos tempos. Diferentes religiões, como o Islã, como o cristianismo, têm tradições escatológicas, ou seja, tem textos sagrados que buscam explicar como será o fim da humanidade. Qual é o nosso destino final? Para onde vamos? Será que existe vida após a morte? Será que não existe vida após a morte? Então o estudo da escatologia, o estudo do fim é muito interessante porque ele busca trazer essa resposta acerca do futuro. Algo tão incerto para nós seres humanos, um motivo de fascínio e ao mesmo tempo motivo de temor. Então, fazendo um breve resumo aqui dessas 5 perguntas. De onde viemos, a nossa origem? Quem nós somos, a nossa identidade? Por que estamos aqui, o nosso propósito? Como devemos viver a nossa vida, moralidade? E por fim, para onde vamos, o nosso destino final? E eu gostaria aqui de trazer a minha visão, ou melhor, a minha resposta para cada uma dessas 5 perguntas que eu creio que você já tenha feito pelo menos uma vez, cada uma delas ao longo da sua vida. E essa resposta, ela não é apenas minha, mas ela é baseada nas experiências de vida que eu tive, naquilo que eu pude comprovar e testar por experiência própria, como eu falei, de que isso é a verdade, de que isso tem realmente um substrato na realidade e que transformou a minha vida. E essas respostas se encontram na Bíblia, na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria de trazer cada versículo, melhor, uma resposta para cada pergunta através de um versículo que eu vou ler aqui com vocês. Deixa eu aproveitar e pegar a minha colinha. Primeira pergunta: de onde viemos? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Ou seja, de onde viemos? De Deus. Deus, ele soprou o seu espírito de vida e o homem se tornou alma vivente. A palavra em hebraico para alma vivente é nefesh, ou seja, um espírito com vida, com sopro, com fôlego de vida divino, com a centelha divina que foi soprada por Deus em nós. Então nós viemos de Deus, primeiro ponto. Segunda resposta: quem nós somos? Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, quem nós somos? Criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos seres divinamente criados e inspirados por Deus. Olha que interessante. Então, a inspiração, ela dá a ideia de um sopro. Foi inspirado, eu recebi esse fôlego, essa inspiração que veio de Deus. Então você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em termos de emoções, de raciocínio, em termos de fácil expressão. Todos nós temos essa centelha divina em nós. E a terceira pergunta: por que nós estamos aqui? A resposta se encontra lá em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6, que diz o seguinte: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, o propósito final da sua existência é comunhão com Deus, comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Nós fomos criados para termos um relacionamento com Deus. A vida é relacionamento. Tudo no universo é relacionamento.
E a coisa mais importante que nós precisamos e podemos almejar na nossa vida é um relacionamento com Deus. Por isso, essa é a resposta para a nossa pergunta de número 3. Por que eu estou aqui? Porque eu fui criado em imagem e semelhança de Deus para ter relacionamento com Deus. Porque Deus é amor. É a essência dele. Ele quer ter um relacionamento contigo. Pergunta número 4. Como nós devemos viver a nossa vida? Está lá em Marcos 12, capítulo 12, versículos 30 a 31, que diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a mente, com todas as suas forças. E o segundo mais importante é esse: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Ou seja, como é que nós devemos viver a nossa vida? Amando a Deus e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. O amor deve ser a base moral sobre a qual nós vamos construir as nossas ações e condutas. Pois é a única base que permanece. É a única base que permite o progresso humano, o desenvolvimento social. É o amor que vai nortear as nossas ações. Em primeiro lugar, amor a Deus, porque Ele é eterno, Ele é imortal, Ele é a fonte de todo amor. Existe até uma expressão no grego para designar o amor de Deus, que é ágape, o amor divino, o amor que nós não conseguimos compreender. E o amor ao próximo é esse amor que constrói relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filha, entre irmãos, entre amigos. Toda a humanidade, querendo ou não, ela precisa de uma estrutura de amor, uma estrutura amorosa, para poder se desenvolver de forma saudável e perene. E por fim, a última pergunta, que é: para onde nós vamos? Qual é a resposta que nós encontramos na Bíblia? Está lá em João 14, 3. Capítulo 14, versículo 3, que diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o nosso destino final, como está escrito aqui na Bíblia, é a habitação eterna para com Deus, para aqueles que aceitam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu queria encerrar esse vídeo trazendo essa mensagem de esperança para você que talvez hoje não tenha resposta, não tinha respostas para essas 5 perguntas. A resposta se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então eu queria te convidar a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pois da mesma forma que Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida. Que Deus abençoe demais sua casa, sua família. Obrigado por você ter assistido até o final esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou, quais são as suas dúvidas, quais são as suas críticas, estamos abertos aí as sugestões. E se você quer receber mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, bem como ativar as notificações para que você possa receber os próximos vídeos. Que Deus abençoe mais uma vez sua família. Tamo junto.